Olá, seja bem-vindo a esse canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Quero compartilhar com você uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Você que é amante das Escrituras Sagradas, você que é amante também da escola bíblica dominical, eu tenho um comentário da parte de Deus para a edificação da sua fé e do seu conhecimento. A lição de número 5 do próximo domingo, a lição em questão, a lição do momento é motim em família, com base no texto de Números capítulo 11 e Números capítulo 12 também, onde existem 3 reclamações, onde Deus tem o seu devido tratamento. Ora, motim significa exatamente uma reação explícita a uma desobediência ou uma ordem que foi estabelecida, ou uma regra estabelecida dentro de um grupo social. Mas a questão da lição é motim em família, ou seja, aquele que não concorda com uma regra, aquele que se impõe daquilo que foi estabelecido, daquilo que foi em comum acordo, ou daquilo que foi estabelecido pelos mais velhos, pelos pais da casa, pelo líder, pelo pastor da casa, pela liderança, né? Enfim, ou alguém que se levanta contra uma regra, ou se torna desobediente de forma explícita, causando um motim. O motim cria dissensões, divisões, discórdias, contendas. Muitas famílias passam por essa dificuldade. Muitas famílias talvez já passaram e superaram pela graça do conhecimento e chegaram em comum acordo. Mas é verdade que tem muita casa, tem muita família que ainda existem essas diferenças, não é? Esses motins, essas divisões, não é? Dentro das famílias. Vamos ver o conteúdo da lição para você entender o perigo também e entender a graça maravilhosa de Deus nos ajudar e abençoar a nossa casa e a nossa família. A proposta desse comentário, deste vídeo, é exatamente te alertar de verdades extraordinárias, mas também de fazer você entender o quanto Deus pode resolver e colocar as coisas no seu devido lugar. E Deus também, por intermédio da ação do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, agir de uma forma extraordinária, trazendo os frutos do Espírito para tratar as diferenças que existem dentro de uma família, as diferenças de opiniões, não é? Também para saber lidar com as diferenças, saber lidar com pessoas. Afinal de contas, lidar com pessoas é uma tarefa, sempre foi uma tarefa muito difícil. A prova é o próprio Moisés. Eu vou comentar com você neste vídeo. Mande esta mensagem, mande este vídeo para alguém, se inscreve no canal, compartilhe, divulgue, deixe o seu like. Certamente você estará recebendo novos vídeos, novos comentários da Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso, pois bem, o texto em questão é Números capítulo 11 e capítulo 12. Um texto áureo que nós costumamos fazer nas nossas lições. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Paulo escreveu isso aos Filipenses no capítulo 2, versículo 14. Ora, Paulo estava numa situação de prisão, mas Paulo está dando os conselhos para ter o equilíbrio, ser manso, saber lidar com as diferenças, para evitar discussões, para evitar murmurações, para evitar a rachadura, a trinca dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um ministério, dentro de uma empresa. Mas a lição em questão é motim em família. O foco desta lição e o propósito é abençoar a sua casa, abençoar a sua família e te trazer muito entendimento nas Escrituras Sagradas. Ora, Números capítulo 11 e Números capítulo 12 vai dizer das murmurações que o povo fez, questionou contra Moisés de forma indireta, de forma direta, mas reclamou de Deus de forma indireta. Deus vê todas as coisas, Deus ouve todas as coisas. Tanto é que as reclamações, os motins que fizeram, as divisões e discussões, as diferenças, Deus viu tudo e Deus tratou todas elas. Pois bem, Moisés, o líder, e Arão, que era o sumo sacerdote, e Miriam também era uma profetisa, eles eram irmãos. A liderança estava sobre Moisés, o cajado estava na mão de Moisés. Ora, lidar com pessoas não é fácil, porque uma hora vai surgir
as diferenças, não é verdade? Diferenças de opiniões, diferença da situação que vive, vão aparecer certamente diferenças, não é? E vai abrir a boca, vai falar, vai comentar e pode criar muita revolta, muita intriga, muitas tristezas e muitas falsas acusações e impede de Deus agir dentro das famílias. Existem muitas famílias divididas, existem famílias, eu não estou falando de família de gente ímpia, eu não estou falando de gente tribulosa, não, estou falando de família de gente cristã, eu estou falando de gente que crê. Moisés, Arão e Miriam são pessoas que creem, são pessoas de Deus, mas existiam as diferenças. Olha só, Moisés teve que usar sabedoria e ser muito manso. E a Bíblia diz que não houve homem tão manso como ele na terra. E é o texto que diz em Números capítulo 12. A primeira reclamação, o povo murmurou de uma forma. O motim, ele nasceu, a discussão nasceu por causa de uma regra estabelecida, num convívio social. E, enfim, a primeira reclamação foi exatamente, a primeira queixa foi a do povo para Moisés, não é? A primeira reclamação é de que eles saíram de uma situação e onde eles estavam quando possuir até para sair do Egito e começar a peregrinar no deserto. Eles pegaram terra boa ainda, né, para cultivar grãos, não é? A agricultura, enfim. Mas depois chegou num processo de andar no deserto e eles reclamaram para Moisés, dizendo as reclamações, as queixas. Quando reclamaram para Moisés, a Bíblia diz em Números capítulo 11 que o Deus ouviu, não é? E a Bíblia diz que Deus mandou fogo no final do arraial. Geralmente, é os que estão no fundão que reclamam, não é verdade? Porque quem está lá atrás acha que está sendo desfavorecido. Não está na lição, mas eu estou comentando do coração de Deus para o teu coração. Ou seja, geralmente, quem está lá atrás acha que é desfavorecido, acha que é ignorado, acha que é menor, não é verdade? E reclama porque talvez quem está lá atrás não está vendo a máquina andar, não está vendo que as coisas vão melhorar, não estão vendo que as coisas estão tendo progresso. Talvez quem está lá atrás não percebe que na frente tem uma liderança, na frente tem alguém que Deus colocou e reclamaram, Deus mandou fogo. Então, no final do arraial, ou seja, aí Moisés, o povo reclama para Moisés, dizendo que estava morrendo gente que tinha um fogaréu. Aí Deus ouviu a oração e a intercessão de Moisés, orou a Deus e Deus cessou o fogo. Essa foi a primeira queixa. Eu entendo da seguinte questão, é que murmuração, ela cria contendas e isso mata crente. Isso mata a espiritualidade de crente, mata a graça do conhecimento, a graça do poder e da unção e da revelação do Espírito Santo. Viver perto de um ambiente, ou viver e conviver com pessoas que reclamam, que murmura, tudo reclama, tudo questiona, se torna um ambiente insuportável. Ora, Moisés ouviu e Deus também ouviu. Nem Deus aguentou, Deus mandou fogo, hein? Ainda bem que as regras mudaram, hein? Já pensou se Deus usa o mesmo recurso? Reclamou, murmurou, Deus vai mandar fogo. Não precisamos entender que a reclamação, as reclamações e as murmurações, ela mata a espiritualidade de crente, ela mata a fé de crente, não é? Então precisamos saber lidar com as adversidades, ainda que se sinta no final da fila, ou no final do arraial, calma, a máquina está andando, o progresso está vindo, a prosperidade está chegando, a bênção está sobre nós, há uma liderança lá na frente, há um povo caminhando, ou seja, você não está sozinho. Há muita gente, talvez, desfrutando das mesmas bênçãos ou talvez passando o mesmo processo de adversidade. Então, pense, reflete, você não está sozinho. Pense nisso. Murmuração mata. Murmuração mata a espiritualidade de crente. Tem muito crente que frequenta a igreja, mas é murmurador, está sempre reclamando, hein? Porque não aceita uma regra, não aceita uma ordem pastoral, não aceita uma ordem
de um pai de família dentro de casa, o irmão mais velho ou a irmã mais velha não é subordinado, não é submisso, não sabe baixar a cabeça e dizer sim senhor ou sim senhora, hein? Tem muita gente que tem problema de relacionamento porque não sabe baixar a guarda e reconhecer que há uma liderança sobre ele, né? Segundo, e a reclamação, ela mata a espiritualidade, não é? Pois bem, você sabe qual foi a segunda queixa, né? Porque, voltando um pouco, eles reclamaram, né, de ter saído do Egito, aquela coisa, e falou para Moisés, nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, por isso que Deus mandou fogo. Ou seja, todo motim, toda reclamação tem um motivo. Tem um motivo. Dependendo do motivo, as consequências podem ser desastrosas, não é verdade? Como morte espiritual, por exemplo, como eu acabei de dissertar para vocês. A segunda queixa deles é que eles reclamaram exatamente do alimento, não é? Reclamaram de que no Egito eles comiam melões, pepinos, alhos, cebolas, não é verdade? E reclamou para Moisés, falou, aqui no deserto, agora comer esse maná, todo dia chega maná de manhã. Olha, reclamaram, gente. Você sabe o que nós aprendemos? Tem muita gente que está na presença de Deus e frequenta culto, e frequenta igrejas, porém tem uma saudadezinha do mundão, do Egito, hein? Recaídas, tem muito crente na igreja pulando, saltando e se dizendo fervoroso, né? Talvez que serve a Deus há tanto tempo e estão dentro das igrejas, são os igrejados, mas pode ser um murmurador, um reclamão, hein? Reclamando do que tem na mesa, não está percebendo da bênção que tem, falta de consideração. Primeiro, saudade do Egito, falta de consideração. Deus te tirou de uma vida de escravo no Egito lá era de graça, e o povo reclamou em Números capítulo 11, lá era de graça, nem pensar, porque era de graça, é evidente que comiam, mas eles eram escravos, e a Bíblia nos ensina que o escravo não tem poder sobre si, não tem nem poder de decisão e de opinião, porque quem manda sobre o escravo é o seu senhor. Ou seja, o escravo está manipulado, o escravo perde a noção, mas estavam comendo lá e na opinião deles era de graça, mas esqueceram que eram escravos? Olha de onde Deus tirou eles, de uma vida de escravidão, tiraram. Deus tirou, Deus está sustentando, Deus está alimentando, mandando alimento todos os dias e está reclamando. Aí não deu certo, hein? Aí Deus ouviu, hein? Se esqueceu das bênçãos. Quando alguém reclama, quando alguém murmura, e tem muito crente que é assim, murmurador, ele esquece de onde Deus tirou ele, do livramento que Deus tirou, do livramento da morte, do hospital, da UTI, desenganado pela medicina. Deus transformou a vida dele, Deus está dando uma bênção, direcionando para morar no céu, a eternidade, e tem muito crente reclamando, hein? Tá bem, tá vivo, tá de pé, mas tá reclamando, porque não faz isso, porque não acontece isso. Tem muita gente que reclama pelos cotovelos, perdeu a noção de onde você veio, irmão. Você perdeu a noção de onde Deus te tirou. Você perdeu a noção dos B.O.s que Deus já resolveu e Deus está te sustentando. Ora, a prosperidade virá, coisas melhores virão, dias melhores virão. Tá reclamando, tá comendo maná. Por favor, olha só a lição que Deus nos dá nesta oportunidade, nesta ocasião, hein? Pois bem, tem muita gente que esquece das boas de Deus, né? Das dádivas do Senhor, né? A terceira reclamação foi exatamente dentro da casa de Moisés. Olha como foi difícil para Moisés lidar com a reclamação do povo e lidar com a reclamação dentro da sua casa, né? Moisés, Arão e Miriam reclamaram para Moisés, dizendo, Moisés, Deus fala só com você, Deus se revela só com você, não fala mais com ninguém, não é verdade? E Deus ouviu isso, né? Chega uma hora que Deus interrompeu e chamou os três. Você já viu aquela frase? Deus chamou os três na chincha. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Arão, Deus chamou também Miriam, uma bela puxada de orelha, hein? Chamou os três. Vê depois na sua Bíblia, em Números capítulo 12, versículo 8. Ora, chamou os três, Deus falou, vem aqui os três. E Deus se colocou na presença, numa nuvem de glória, na porta da tenda e falou com eles, não é? E colocou a Moisés à parte e chamou os dois reclamão, murmuradores, chamou no particular e disse assim Deus para ele, olha, quando eu levantar um profeta
Por ele eu falo de revelações, de visões. Deus está ensinando assim. Eu uso o profeta, me revelo para o profeta desta maneira. Agora para Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Não falo por figura, eu falo face a face. Deus estava ensinando para eles assim. Deus estava dando aquela puxada de orelha para Arão e para Miriam. Para Moisés, eu me revelo de uma outra forma. Deus está ensinando assim, eu falo com quem eu quero, me revelo para quem eu quero. Ou seja, Miriam e Arão estavam reclamando sobre o protagonismo de Moisés. Moisés também não questionou, não fez nenhuma defesa, como fez Paulo na primeira carta aos Coríntios, defendendo o seu apostolado e o seu ministério, dizendo, não fui eu que me fiz apóstolo, foi Deus que foi Cristo que me fez apóstolo, não fui eu que me fiz melhor do que eles, foi Cristo que me fez melhor do que eles, defendendo o seu ministério. Moisés não fez isso, mas Moisés, olha que mansidão de Moisés, hein? Porque no tempo presente, difícil reação como Moisés, não é verdade? Pois bem, Deus ouviu, Deus puxou a orelha dos dois e a punição foi inevitável. Ora, Miriam saiu leprosa. Aí Arão, vendo a situação da irmã, foi falar com Moisés, dizendo a nossa irmã. Você sabe qual foi a palavra de Arão para Moisés? Ele não chamou meu irmão, maninho, não chamou meu brother, e aí mano, e aí irmão, Pai do Senhor, não. O Senhor ele chamou o seu irmão, de DNA, de sangue mesmo, ele chamou de meu Senhor, chamou Moisés de meu Senhor. A Miriam, nossa irmã, profetiza, está branquinha, está toda leprosa, intercede, ora a Deus, não é? E aí Moisés vai orar a Deus, e quando ora a Deus, Deus fala assim, vou curar agora não, vou curar depois. Primeiro ela tem que ficar 7 dias fora do arraial. Sabe o que é isso? É aquela frase assim, fora daqui, fora daqui. Porque eu estou irado. É mais ou menos um professor numa sala de aula onde pega um aluno que cria problema, o aluno pode até pedir desculpa, pode até, ô professora, desculpa, vamos rever, professor. Vai lá para a sala do diretor, vai lá para a sala do diretor, para o inspetor, sai um pouquinho da sala, na sua ira e na sua razão. E com Deus não é diferente. O texto está explícito isso. O texto não esconde essa face de Deus também, demonstrando a sua indignação com a reclamação dos murmuradores, 2 crentes, hein? Arão, ora, o sumo sacerdote, hein? Tem cargo, irmão, e Miriam profetiza, mas era murmuradora, hein? Olha só, e Deus, a lepra veio, consequência, mas aprenderam a chamar o irmão Moisés de meu Senhor, ou seja, respeitar hierarquia, respeitar quem Deus chamou de novo primeiro, quem Deus levantou. Irmão, você que está vendo essa mensagem, está faltando muito isso, sabe? O protagonismo. Deus levanta alguém para ser protagonista. Dentro de uma família, o pai, o cabeça, o mais velho, o marido, ele é o pastor, é o protagonista. Não é verdade? Não é porque que agora ela canta, Deus usa mais. Espera aí, gente. Tem alguém que Deus levantou, e é muito comum a gente observar que tem homens e mulheres de Deus que parece que perderam a posição. Tem muita família que não tem crentes lá dentro, mas não respeita o cabeça de casa, o mais velho, não respeita o pastor. Indiferente, as diferenças de idade existem, porque o texto deixa claro isso. Arão e Miriam eram mais velhos do que Moisés, mas o protagonismo é de Moisés. Tem muita família que não entende isso, tem família que tem divisões, discussões, invejas, porfias, porque não respeitam aquele quem Deus levantou como profeta dentro da família, como cabeça, como pastor dentro da família, o mais velho. Olha, gente, tem um que não respeita a calvície de um mais velho, as cães brancas de uma mais velha e de um mais velho. Tem muita família que não respeita e acha que Deus está usando como sacerdote, como profetiza, ou alguém que acha que canta muito, que prega mais, que ora mais, acha que tem que tomar o protagonismo de quem é aquele que Deus levantou.
Tem muita família que tem isso. Tem muitas famílias que não se dão bem, são de crentes, hein? Que não se embicam, que não se dão bem por causa de invejas, por causa de não respeitar a hierarquia, por não respeitar o protagonismo do mais velho, dele ou dela. Muitas famílias de crentes, hein? É verdade. Fala assim, não, porque dessa forma, é desse jeito negativo. Vamos aprender com a Bíblia Sagrada, não é verdade? É necessário respeitar uma hierarquia, não é? A quem Deus levantou, né? Geralmente, quando Deus levanta, sempre tem aquela pessoa que traz o equilíbrio para as coisas, o equilíbrio para a situação, não é verdade? Ora, e tudo isso cria discussões, né? O motivo de Arão e de Miriam é a falta de respeito pela hierarquia, né? E respeito pela liderança do irmão dele, né? Acharam que Deus só com você que Deus fala e aquela coisa. Não, senhor. Deus fez a defesa, né? Deus fez a própria defesa. E eles reconheceram que realmente precisamos entender o seguinte: Miriam e Arão entenderam que as consequências que veio para Arão e as consequências, porque Arão, tomou uma puxada de orelha terrível. E Miriam também tomou uma puxada de orelha e ainda ficou leprosa ainda, não é? E você acha que o povo não estava vendo? Falou, olha aí, a família tem problema, hein? Olha, família de pastores, hein? Olha, família de crente, tem problema, hein? Olha, não sai da igreja, frequenta a igreja, ensina, prega, canta, lidera, coordena, e olha, tem problema, lá eles discutem também, olha lá, eles brigam também, olha lá, eles têm diferenças de opiniões também. Irmãos não se dando bem, olha, que adoram a Deus, profetizam, falam em mistério, falam em línguas estranhas, mas tem muita gente que está na igreja de aparência, mas dentro do convívio familiar não se embicam, e tem muito. Misericórdia. Infelizmente, os dissabores, as ofensas, né, que existem dentro da família, ou seja, a falta de respeito dentro do lar, gente. Uma falta de respeito dentro de uma casa, gente. Teve na casa de Moisés, no convívio da sua família, né? E aí o que nós aprendemos é que Moisés, o povo reclamava, ele ia falar com Deus, Deus falava com ele falava com o povo, e para piorar a situação, de novo o povo veio reclamar da comida. Imagina na cabeça de Moisés, meu Deus, eu vou reclamar de novo para Deus falar que o povo está reclamando do maná, do alimento. O povo está com saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos, da comida lá do Egito. Como é que eu vou falar isso para Deus, hein? E Moisés, o que o povo falava, ele falava para Deus, e Deus falava para ele. Ele era o mediador entre o povo para Deus e Deus para o povo. Tinha que ser um homem muito manso, como diz, não é? Em Mateus capítulo 5, né? Então você observa que o equilíbrio, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mais à frente, no mesmo sermão, o Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Então tem que ter um equilíbrio, gente, dentro de uma casa, dentro de uma família. As diferenças de opiniões, não é? Vai acontecer. Alguns vão sentir saudade do mundo, uns vão querer ter o protagonismo, uns vão querer respeitar a hierarquia do pastor, do irmão mais velho, da irmã mais velha, né? Tem muito ciúme dentro de muitas famílias, porque a irmã está se dando bem, o irmão está se dando bem, o outro não se dá bem, e cria muita inveja, gente. Elogios, não tem mais elogio, não tem a palavra eu te amo, não tem a palavra meu irmão, que bom que você está tendo sucesso, que bom que você é protagonista, meu irmão. Ô Moisés, que bênção que você é nas mãos de Deus. Ô minha irmã, você também é uma profetisa, você é um sacerdote, Arão. Tá faltando, gente, tá faltando essa coisa maravilhosa dentro das famílias. Tem muitas famílias se reunindo para vãs conversações, conforme diz Paulo para Timóteo, né? Vãs conversações para falar de ministério, para falar de igreja, para falar de pastor, para falar do culto, para falar de quem pregou, para falar de quem cantou. Tá faltando aquela coisa, uma mensagem de carinho, uma mensagem de apoio, de incentivo, de motivação para o próprio irmão de sangue, gente. E são crentes, hein? Misericórdia. Frequente escola bíblica dominical, gente, frequenta escola dominical. Ou seja, Moisés é o equilíbrio, gente. Tá faltando gente equilibrada dentro de casa e família para evitar motins dentro das famílias, não é verdade? Ou seja,
Chegou uma hora que Moisés ele sentiu o peso da liderança. Olha, não é fácil não lidar com pessoa, lidar com o povo reclamando e Deus matando lá, mandando fogo, o povo reclamando, o povo de barriga cheia, gente, comendo maná, e Deus trabalhando. O povo esqueceu dos milagres, Deus abriu o mar para o povo passar, Deus mandou água, gente, Deus mudou o sabor de uma água, gente. Deus tirou o povo do Egito. Meu Deus do céu, tem hora que dá um apagão na mente do crente que ele não se manca de onde Deus tirou e que Deus está fazendo na vida dele, gente. E todos nós somos sujeitos a passar assim, a ter esses desvaneios mentais e desequilíbrios espirituais, não é verdade? Pois bem, Moisés chegou uma hora que reclamou, falou, Senhor, tá difícil, né? Lidar com o povo não é fácil, lidar a igreja não é fácil, coordenar departamento não é fácil, trabalhar com missões, com evangelismo não é fácil, com ensino não é fácil, teologia não é fácil, cuidar de uma igreja não é fácil, um ponto de pregação não é fácil, lidar com uma igreja pequena parece que os desafios são maiores, lidar com uma igreja maior parece que também os desafios são maiores. Existem sim. Eu ouvi um pastor veterano dizendo assim no aniversário de um pastor, falou assim que esse é o melhor dia do pastor, do dia do seu aniversário, onde todo mundo fala, elogio, mas no dia a dia é onde o chicote estala no lombo do pastor. Não é fácil tocar um rebanho, liderar com pessoas, liderar pessoas, tratar com pessoas, lidar família, cuidar da família. Não é uma tarefa fácil, precisa de equilíbrio e ser manso, como Moisés era, né? Precisa dos frutos do Espírito, o amor, o carinho, o controle, o autocontrole, é o que Moisés aplicou e é o que nós precisamos aprender isso e desfrutar de uma íntima comunhão na família, o abraço, o amor, o carinho, o respeito, o perdão, o desculpa, a famosa frase do desculpa, não é? Então, tudo tem um preço, reclamação, murmuração tem preço, preço de morte, separação, divórcio, facção, tem um monte de problema, lepra, morte espiritual, descontentamento divino, né? Se torna um ambiente difícil de convívio, né? Tem que vigiar, a gente tem que, entender que Deus dá sabedoria, Deus dá direção, Deus quer abençoar teu lar, a casa, a família, Deus quer abençoar as famílias, fortalecer os lares, fortalecer os casamentos, fortalecer o relacionamento de filhos e filhas, pai, mãe e cunhado, nora, sobrinho, todo mundo junto, gente, porque vamos para o céu, para o mesmo céu, e o céu não tem divisão, o céu não é dividido, ou seja, breve Cristo vem buscar a sua igreja, é necessário suportar, lidar com as fraquezas do próximo, principalmente os que estão dentro da sua casa, é necessário ser equilibrado, ser manso, conviver com pessoas e entender que Deus fez, Deus tirou e Deus fará coisas grandes e Deus fará coisas muito maiores. O motim levantado por Miriam e Arão tinha causa inveja da autoridade de Deus delegada a Moisés. Ora, quantas famílias têm esses problemas, não é verdade? Frequente escola bíblica dominical e também compartilhe esta mensagem